Mateus 8, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai, ao outro vem, ele vem, e ao meu servo faça isso, ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E digo a vocês que muitos virão do Oriente, do Ocidente, tomaram lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Aleluia! Glória a Deus. Quem era esse centurião? Ele era um gentil. Ele não fazia parte dos filhos de Israel. Ele não fazia parte dos judeus, aqueles que tinham a promessa de herdar o reino. Mas ele acreditou, ele teve fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E ele teve fé, que aquele homem era Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. E os judeus não, eles não acreditavam, por isso que o Senhor expressa que os filhos do reino serão lançados para fora. Porque aquele que não crê, aquele que não tem fé, não herdará o reino do céu. Mas este homem demonstrou uma fé genuína, uma fé tremenda. Porque ninguém pode se achegar a Deus, aleluia, ostentando nada. E esse homem, ele não ostentou o poder que tinha. Ele era uma autoridade, aleluia. Ele era um militar. Mas ele não chegou ali dando ordens ao Senhor. Ele sabia que o Senhor estava fazendo milagres, maravilhas. Ele já tinha ouvido falar em Jesus. E na oportunidade que ele tem, aleluia, ele não chega diante do Senhor ostentando méritos, autoridade, não. Ele chega diante do Senhor humilhado e com fé, e muita fé, onde Jesus ele vem até a ficar admirado com a fé daquele homem. Será que o Senhor tem se admirado da tua e da minha fé? Será que a nossa fé consiste em crer que se eu orar aqui, se eu pedir, o Senhor irá lá visitar e operar um milagre? Não é por força nem por violência. Às vezes nós achamos que a nossa presença é fundamental em algum ambiente, em algum lugar, mas não é. Quem tem que estar lá e chegar naquele local é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E que a nossa fé vai contribuir para que o milagre seja executado. A nossa fé. E a nossa fé, ela tem que ser uma fé operante. Uma fé que faz milagre acontecer. E por que isso não acontece mais? Muitos oram, pedem ao Senhor e não vê o milagre. Talvez esteja faltando mais humildade, mais fé. Então oremos a Deus para que Deus aumente a nossa fé, aumente a nossa confiança, que nós não viemos olhar para o problema, olhar para a situação, mas olhar para aquele que pode mudar toda a situação. Porque não há causa perdida para o Senhor. Não há causa que esteja perdida. Eu não sei qual é a causa que você tem entregado na mão do Senhor e você não tem visto ainda o resultado. Mas crê tão somente que o Senhor está trabalhando conforme a sua vontade e o seu querer. Mas o Senhor quer dizer para você: não desista. Clame a mim e responder-te-ei, te mostrarei coisas ocultas e escondidas que você nem sabe. Tão somente isso, creia tão somente. Jesus, ele te ama, ele me ama e ele prometeu, não vai nos deixar sozinhos. Ele está conosco todos os dias, aleluia.
Então clame a favor da sua família, clame em favor dos seus amigos, clame porque o tempo é de clamor. Os hospitais estão lotados de pessoas, as UTIs não cabem mais. Mas estamos aqui dizendo, Senhor, vai lá onde eu não posso ir, entra naquela UTI, Senhor, e vai curando aquele meu familiar que está lá. Senhor, visita o meu marido onde ele estiver agora, onde ele estiver, Senhor, entra lá naquele lugar, toca no coração dele, muda a situação. Mostra a ele, Senhor, a verdade, o caminho, a vida. Convence ele do pecado, do juízo e da justiça. Também serve para nossos filhos, nosso pedido a Jesus. Porque ele disse para aquele centurião, eu vou lá. E hoje ele está dizendo, eu vou lá, filha. Eu vou lá, filho. Não te preocupas. Porque eu estou trabalhando, eu estou agindo. Ele está no comando de tudo. Basta que eu e você creiamos, tão somente creiamos. Ele está agindo. Aquele homem não teve dúvida nenhuma. Ele disse, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas se disseres uma palavra, se o Senhor der uma palavra, eu sei que o meu servo será curado. Ele tinha certeza do milagre. E muitos não recebem porque não acreditam mais. Já perderam as esperanças. Aquele homem, se ele fosse olhar para a situação dele, né? O poder dele, ele não jamais se humilharia ao Senhor. Ele jamais se humilharia. Ele não reivindicou direito nenhum. Ele não chegou reivindicando nada, exigindo nada do Senhor. Ele chegou diante do Mestre com humildade. E é isso que falta muitas vezes em nossas vidas. Mas hoje eu creio que está sendo movido céu e terra. O Senhor está fazendo um ribuliço para haver uma mudança dentro de nós, na nossa oração, na nossa fé. O Senhor está fazendo aquilo que nós não vemos, mas eu creio que Ele está mudando a situação. Não há problema que o Senhor não possa resolver. Creia tão somente. O Senhor resolveu o problema deste homem, deste centurião. Aleluia, Jesus. Uma autoridade que financeiramente estava bem, mas que o seu dinheiro não pôde curar o servo amado. Então não há dinheiro, não há condição humana, não há nada que possa, quando Deus não dá a sua palavra. Basta uma palavra e o Senhor age ao nosso favor. Aleluia, Jesus. Então que nós possamos hoje nos apresentarmos diante do Senhor, não pelos nossos méritos, por aquilo que nós somos, pensamos ser alguma coisa. Eu já presenciei uma vez uma pessoa dizendo assim para mim, eu chamo Jesus aqui. Essa pessoa disse, eu oro assim, vem cá, Jesus. Eu sou tua serva. Eu vou para os cultos. O Senhor tem que fazer isso para mim porque eu sou tua serva. E eu fiquei olhando assim para a pessoa. Eu fiquei só olhando. Eu disse, misericórdia, Senhor. Mas mesmo assim eu conversei com ela depois. E expliquei para ela que não é dessa forma. Jesus não vai fazer nada porque eu sou serva, ela é serva, porque nós estamos na casa do Senhor. Porque não. Nós precisamos ser mais humildes. Tudo que fazemos é pouco, nós não fazemos nada para o Senhor. E por mais conhecimento que tenhamos nessa palavra, por mais que nós sabemos alguma coisa, isso não vai mudar a questão da humildade. Eu preciso ser humilde. Eu não posso exigir de Deus. Ele já fez o maior milagre que foi a minha salvação, né? Ter me chamado, ter me escolhido onde eu não merecia esse amor. Foi crucificado, morreu numa cruz, derramou seu sangue por mim, preço, alto preço ele pagou. E hoje o que eu dou para ele é nada. Tenhamos humildade. É isso que
que Deus quer que nós sejamos, humildes. E Ele vai fazer o milagre. Ele vai operar maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não há problemas para Deus insolúveis. Não há problemas que Deus não possa resolver. Não há distância que o poder de Deus não possa alcançar. Entenda isso. Por mais distante que pareça estar, mas o Senhor pode ir lá e alcançar. Assim, segundo a sua vontade e o seu querer.